gente fez uma solicitação, porque estavam havendo algumas dúvidas, algumas reclamações, a gente fez a solicitação, acho que praticamente há 8 dias, 10, 12 dias, e que bom, né? Mesmo com uma grande ocupação, com muitas tarefas, porque são muitas cidades, né? Muitas regiões, você está aqui com a gente é muito grato por isso, mostra também a importância que vocês dão, né? Às reclamações das comunidades de um modo geral, e vocês estão aqui para isso. Então, a gente agradece bastante. E a gente tem aí essa ligação, né, das reclamações que chegam aqui, a gente encaminha lá para o setor que é responsável, sempre também a gente está recebendo as respostas disso, e isso é muito importante para a sociedade que acompanha, para as pessoas também que acompanham o nosso programa. E eu gostaria de iniciar, pedir licença a você, para que a gente pudesse colocar um vídeo onde existe uma das reclamações, a gente recebeu algumas, sobre o hidrômetro, né? E ficou uma grande dúvida a instalação desses hidrômetros, tá? E a Alane, ela mandou para a gente um vídeo que eu achei muito explicativo, que ela mostra o passo a passo. Eu gostaria que depois a gente comentasse. Então, eu vou pedir licença para você. Por favor, Henrique Santana, coloca aí na tela grande para que a gente possa acompanhar o vídeo que a Alane mandou para a gente. Olha como ele está, ele não para de funcionar. Ontem ainda estava mais forte, hoje deu uma amenizada. Mas aqui, ó. Agora eu vou entrar para vocês olharem que não tem nenhuma torneira funcionando. Olha, é inadmissível. Sabe, como eu falei há pouco? Aqui, banheiro fechado, chuveiro fechado. Outro banheiro, tudo fechado também. Pia da cozinha fechada. Máquina parada, não está funcionando. Fechado. Fechado. E ele não para de girar. Bom, tá aí o vídeo, né? Ela fez passo a passo. Aí eu gostaria que você pudesse fazer um comentário justamente dessa parte técnica, né? O que é que você acha desse vídeo? É importante a gente ter esse retorno, esse feedback da população, e isso demonstra a importância do hidrômetro, né? A gente observa no vídeo que é um hidrômetro novo, um hidrômetro recém-trocado pela Águas do Sertão, e nitidamente, né, como a própria cliente e a ouvinte relata no vídeo, todas as torneiras fechadas, sem a máquina estar funcionando, então os pontos de água internos principais fechados, e pela velocidade em que aquela hélice do hidrômetro, aquela engrenagem gira, com quase toda certeza eu garanto que é algum vazamento interno, tá? A velocidade ali ela não é uma velocidade rápida. Se você abrir as torneiras da sua casa e acompanhar o giro, né, a velocidade do giro daquela engrenagem, você vai ver que ela é mais, ela gira mais rápido. Ela aumenta, né? De acordo com se estiver tudo ligado, exatamente, ele vai dar mais rápido do que se estiver só usando, vamos dizer, uma torneira. Exatamente. Então, máquina de lavar ligado, tal ligado, ele vai girar mais rápido. Quanto mais uso tiver, mais rápido vai girar, porque mais água vai estar passando, né, até o limite que o hidrômetro tem a capacidade dele de medição. Então, fica bem evidente que há algum vazamento interno. Então, eu destaco aqui a importância da população entender e enxergar o hidrômetro como uma grande ferramenta para o controle do seu consumo de água. Tá? Um aliado. Ele é um aliado ao controle do seu consumo de água. Então, muito bem colocado por essa cliente, por essa ouvinte, que teve a preocupação de estar sempre olhando, porque tem alguma passagem de água do hidrômetro para frente, ou seja, na parte interna da casa dela. Tá? Geralmente, válvula de descarga é um grande vilão dos vazamentos de água, tá? Os vazamentos não visíveis, boia de reservatório de caixa d'água, né? As boias da caixa também são vilões, ou algum vazamento, porque como a tubulação de uma residência ela vai estar enterrada, ela está, né, sob um piso, por uma parede, uma coisa assim, até você identificar, leva muito tempo. Então, às vezes, geralmente é um vazamento pequeno, quando é um vazamento maior, ele aflora, você consegue enxergar, então é um vazamento pequeno, algum furinho, alguma conexão que não ficou bem vedada ali com a parte soldável e tal,
Então, ali pode estar escapando essa água e é o que está levando esse vazamento dela. Então, mas antes não tinha esse vazamento. Não, é que o hidrômetro não registrava. Era um hidrômetro muito antigo, você não conseguia identificar esse vazamento. Então, por isso eu reforço a importância de entender que o hidrômetro é um aliado no controle do seu consumo de água. Certo. Assim, qual o conselho que você daria? Qual a atitude ela tem que tomar, ela deve tomar? Ela e outras pessoas que estejam... Então, assim, para deixar bem claro e reforçar isso com a população, a responsabilidade do hidrômetro para dentro, né, a responsabilidade interna da residência ou de qualquer economia que consuma água é do cliente. Tá? Então, o cliente tem que buscar identificar esse vazamento. A Águas do Sertão tem responsabilidade até o cavalete, ou seja, até o hidrômetro, do hidrômetro para trás, todos os componentes que fazem com que essa água chegue para os clientes, elas são de responsabilidade da Águas do Sertão. Do hidrômetro para frente, a responsabilidade é do cliente, do morador. Então, buscar identificar, existem alguns testes que podem ser feitos para auxiliar os clientes a identificar esses vazamentos. Né? Um teste que a gente usa bastante é o teste do pó de café no vaso sanitário. Você pega um pouquinho de pó de café, que como ele é mais escuro, geralmente as cerâmicas, as louças, elas são claras. Então você joga aquele pó de café e você vai ver que se o pó ficar fixado na parte interna do vaso, não tem vazamento. A partir do momento que tiver um vazamento, mesmo que seja um filete de água, que como a cerâmica é branca, você não enxerga, porque a água é transparente, quando você jogar o pó de café, você vai ver que vai fazer um risquinho, aquele pó vai começar a descer. Tem um vazamento na sua válvula de descarga. E assim como tentar identificar qualquer parede úmida, qualquer ponto de azulejo nas paredes úmidas é indício de um vazamento. Certo. Assim, mas vocês não fazem esse teste. Tem que ser o cliente que faça. Trazer talvez um encanador, um profissional da área para ajudar nisso aí. Exatamente. Então, o consumidor, na parte interna, vai ter que procurar a mão de obra especializada, um encanador, um pedreiro, para poder fazer essa identificação. Mas ele mesmo já pode, com alguns testes, ela já fez, né, essa ouvinte já fez o principal teste, que é deixar tudo desligado e observa que o hidrômetro continua girando, então existe uma fuga de água, ou seja, existe um vazamento e que vai acarretar no alto consumo dela. Tá? Então, precisa identificar o quanto antes isso, porque isso vai comprometer o consumo dela. E é importante frisar que, a partir do momento que o cliente identificar esse vazamento, tá? Através de um profissional, ou ele mesmo identificar, mas ou um pedreiro ou um encanador, registre isso com fotos, tá? E leve isso na loja de atendimento nossa e mostre, junto com o seu protocolo, com o seu processo de reclamação. Por quê? Porque é concedido um desconto. Haja vista que a Águas do Sertão não quer cobrar de nenhum cliente uma água que ele não utilizou. Então, é um vazamento que não é por culpa do cliente, o cliente também não conseguiu identificar. Né? É difícil, às vezes, a identificação. Então, a partir do momento que sanar, leve esses comprovantes, ou seja, uma foto, uma nota fiscal, lá, de um recibo que pegou com o profissional, leve, porque isso é concedido um abatimento em função do consumo, né, desse excesso de consumo, é concedido um abatimento para que o cliente pague efetivamente pela água que ele utilizaria. Tá? Certo. Então, o conselho dado aí para a Elaine, primeiro, agradecer a ela, né, a confiança no programa, a confiança também na empresa, de que isso ia chegar e a gente teria aí pelo menos uma indicação para dar a ela, é que deve ter aí um vazamento. Você deve chamar um profissional para que ele detecte isso. Tá? Então, faça isso tudo, depois informa para a gente se você conseguiu isso. E deu uma explicação muito interessante, o Roberto, que não era detectado. Por que é detectado agora? Porque o hidrômetro, né, e ele falou isso das primeiras vezes que esteve aqui, eram hidrômetros de 20 anos, de 30 anos atrás. Então, não tinha a mesma tecnologia, né, dos equipamentos mais modernos que tem hoje. Então, eu acho que aí deu esse esclarecimento. Quem tiver alguma dúvida ainda, pode mandar mais informações aí para a gente. Depois que a pessoa fizer o teste, um profissional der uma declaração de que não existe vazamento, tem alguma saída? Aí, assim, a gente tem uma fuga. Né? Isso fica claro com o vídeo. Tem uma fuga de água. Por quê? Porque se a rede está pressurizada, como ela está pressurizada, né, atualmente a rede a gente está conseguindo manter uma pressão de abastecimento dentro da normalidade no nível aqui em São Miguel, essa água está escapando por algum ponto. Então, geralmente, isso é bom a gente frisar, a população, o consumidor vai dizer, não, mas eu já investiguei tudo e não tem vazamento. Né?
mas fica nítido pelo hidrômetro. Eu volto a reforçar aqui, é o instrumento que vai auxiliar, né, ao controle do seu consumo de água. Então, muito importante que todos os consumidores tenham essa consciência que essa ouvinte que fez o vídeo mandou, né? Porque você vai estar pagando por uma água que você não está usando, é uma água que está se perdendo em algum lugar. Então, reforço, investiguem porque tem um vazamento. Então, é a mesma coisa que acontece com a gente nas redes de água. Às vezes, a gente, né, por exemplo, está com baixa pressão num determinado local. A gente sabe que, se está pressurizada a rede, se está tudo em acordo, tem um vazamento em algum local, e às vezes a gente leva 2 semanas para poder identificar e acha esse vazamento que estava caindo numa drenagem, que ninguém estava observando, ele não tinha aflorado. Então, o sistema interno de uma casa ele é similar ao que acontece na rede de distribuição que a Águas do Sertão opera. Então, procure, investigue, porque existe uma fuga de água, existe um vazamento que está, entre aspas, né, tirando essa água e fazendo com que o hidrômetro gire. E um conselho que, até que se encontre, mantenha, principalmente à noite, né, no período noturno, durante o dia as pessoas estão usando mais água, mas sempre que possível, mantenha o registro do cavalete fechado, tá? Porque à noite vai estar todo mundo dormindo, a pressão à noite ela é maior, porque o consumo é menor, então o consumo regula a pressão. Mantenha esse registro do cavalete, é aquele registrozinho borboleta, que fica lá na parte de fora do cavalete, mantenha ele fechado, porque a tendência é que à noite ele gire mais rápido ainda, em função do aumento da pressão pelo baixo consumo. Muito bem, lembrando também que esses equipamentos, outra vez também você falou para a gente, todos eles passam pelo Inmetro. Então tem o certificado do Inmetro. É importante frisar isso, Álvaro, obrigado até pela lembrança. Esses equipamentos são certificados e acreditados pelo Inmetro, tá? Reforço, como tinha falado da outra vez, a Águas do Sertão não tem acesso a nada do equipamento do hidrômetro, tá? Ele já vem montado, pronto, com lacre, inclusive. Então, a Águas do Sertão não consegue alterar, mesmo porque não tem como, mas não tem como mexer na parte interna desse equipamento. Esse equipamento é comprado de empresas que só fabricam esse tipo de equipamento, tá? Então, a questão toda é justamente como você falou. A idade do parque de hidrômetros era muito antiga. Quanto mais antigo o hidrômetro, menor a capacidade dele de marcação, de medição, tá? Então, quando você coloca o hidrômetro novo, e é muito comum o que aconteceu no caso dessa cliente, é muito comum, e a gente observa isso em todas as cidades que a gente está fazendo a troca, né? Que são todas as cidades do nosso contrato, os 34 municípios, isso é muito corriqueiro. Por quê? Porque eram vazamentos antigos em que o hidrômetro antigo não media, estava se desperdiçando essa água, esse recurso natural finito chamado água, e acabava não medindo, o cliente não se preocupava porque não havia medição, então o desperdício não era identificado, e a partir do momento que se troca, você começa a observar todas essas questões. Muito bem, a gente tem outra reclamação aqui, dizendo assim: meu nome é Cristina, moro no bairro José Calazans, na quadra 30. Gostaria de pedir a vocês, no caso a gente do programa, se possível, entre em contato com a Águas do Sertão daqui de São Miguel para saber o que está acontecendo com a água, pois a mesma está com um gosto terrível de cloro desde quinta-feira, desde que eles mudaram os hidrômetros. Está impossível de tomar a água de cozinhar, pois o gosto do cloro está gosto do cloro puro. Por favor, peçam a eles explicarem o motivo. Bom, primeiro que não existe nenhuma relação do hidrômetro com a dosagem de produto químico, né? Não existe qualquer relação. Isso a gente observa, né? A gente já trabalha bastante tempo no saneamento. A gente observa que existem questões que elas são até psicologicamente, elas são psicológicas. Assim, qualquer alteração que se faça, sempre alguém acaba surgindo reclamação de áreas correlatas à empresa, mas que não tem nenhuma relação, como, por exemplo, essa. A troca do hidrômetro não tem qualquer interferência na dosagem ou na quantidade de produto químico que é adicionado para o tratamento de água, tá? Então, que se fique claro isso. Mas a impressão que se dá a partir do momento que trocou, a água ficou com um gosto diferente, tá? Pego esse endereço, vou pegar com vocês, com a produção, o endereço dessa cliente, já repasso para a equipe, a gente está saindo daqui e vai para a loja de atendimento, para a base operacional, já passo isso para a equipe, a gente já vai ao local, já coleta uma amostra,
te dou esse retorno ainda hoje, a gente consegue fazer esse teste, mas garanto a cliente que, como a gente faz análise a cada 2 horas do sistema de distribuição, como a gente faz, e análise completa a cada 2 horas, como a gente faz as análises diárias, semanais, mensais, trimestrais e semestrais, mais de 100 parâmetros analisados nesse inteirinho de análise, então a gente consegue controlar e manter. Garanto a você que o cloro, né, e os demais produtos estão dentro da faixa recomendada, então existe uma faixa em que o Ministério da Saúde, as normas regulamentadoras, toda a literatura técnica sobre isso, né, e a legislação, a gente está garantindo essa faixa e pode ser uma questão de que trocou, psicologicamente me alterou alguma coisa, mas não tem relação nenhuma. Tá. E com esse endereço e o local, vocês vão saber aí da. Mas reforço que pego o endereço, peço para uma equipe fazer uma coleta hoje e já lhe devolvo, assim, então logo termine a análise para mostrar a faixa de cloro que se encontra hoje lá, né? Talvez no dia a cliente pode até ser que a cliente não sinta mais o gosto, mas a gente só vai conseguir pegar uma foto de hoje, eu consigo pegar uma análise de hoje. Pode ter acontecido alguma coisa antes, se for uma data muito para trás e não seja detectado mais. Não, até poderia, mas eu garanto que como a gente acompanha isso a cada 2 horas, essa água é analisada, assim, não houve nenhum desvio, tá? Porque quando há um desvio, imediatamente a gente interrompe, a gente já faz a ação, né? Como, por exemplo, quando qualquer aumento de turbidez lá na tomada, lá na captação, a gente já fecha o sistema, já lança o comunicado, em função das fortes chuvas, aumentou a turbidez, para quê? Para que essa água com turbidez não atinja as residências e as ligações. Então, a gente é muito rápido nessa resposta. Não houve desvio nenhum em relação à quantidade de produto químico, especificamente de cloro, e se tivesse ocorrido, teria sido automaticamente resolvido e estancado o problema. Certo. A gente tem um problema também, que o Danilo foi quem colocou para a gente, foi feito o serviço, foi tirado um vazamento e foi feito o calçamento, né? E aí ele reclamou, a gente enviou para vocês consertaram, ele agradeceu, tá? Tem a foto, ele agradeceu, só que depois baixou novamente, né? Tem a foto aí para a gente mostrar, por favor, Rick, coloca aí na tela grande. Então tá aí, a gente vê que está dando uma baixada, né, no local onde foi feito o serviço. Eles, Álvaro, ainda não vieram consertar o buraco, está afundando de novo. E é no Hélio Jatobá 1, na quadra T, número 43, na rua da Lotérica Oliveira, no meio da pista, há 20 dias. Cadê o pessoal da Águas do Sertão? E a gente estava explicando até em off, você falando isso, que precisa ter uma cura, né, do produto. Não, exatamente. Obrigado primeiro, né, por essa parceria. Então, os clientes utilizam, e a gente sabe que utilizam a Tribuna Livre, o Álvaro, aqui o programa, para também nos acessar, e a gente agradece, né? Sempre que o Álvaro recebe alguma demanda, ele já nos repassa para que a gente atenda, e a gente procura atender sempre da melhor forma possível. Houve realmente um desvio nesse caso, vou averiguar também com o endereço aqui, vou averiguar com a equipe por que esse prazo de 20 dias. Mas o que acontece? Quando ocorre um vazamento, então é um serviço que a equipe de manutenção, os encanadores vão lá resolver o problema do vazamento, a gente chama na engenharia de uma contaminação do solo. O solo vai ficar saturado por água. Então esse solo tem que ser removido, tem que ser colocado um solo novo, um solo, né, teoricamente mais seco, mais inerte, para que se faça, após um tempo, a recomposição do vazamento. Por isso que os prazos de execução de serviço de vazamento é um e de recomposição de pavimento é outro. Isso os prazos, inclusive, pactuados no contrato, tá? E que a gente tem por obrigação de cumprir. Por quê? Porque tem que ter esse tempo de maturação, de cura, né, como o Álvaro colocou, né? Ele precisa ter esse tempo de estabilização, por quê? Porque acontece o adensamento do solo. Isso é muito comum, o solo adensar, a gente vê isso até em rodovias, né? Que tem uma camada muito mais estratificada e muito mais coesa, a gente vê isso em rodovias, quando se faz uma BR-101, quando se faz qualquer reparo. Então, imagine numa estrada, numa rua secundária, né? E assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse endereço, estou passando para a equipe, então logo a gente saia daqui, a gente vai refazer essa recomposição de pavimento e garanto que agora, então, quando acontecer esse adensamento, nos procurem, que a gente refaz o
o serviço, tá? E garanto que agora, como não houve nenhum vazamento, foi um próprio adensamento do solo que estava ali, pelo fato de ele ter sido contaminado por água, assim por dizer, né? Contaminado em termos de engenharia, de compactação, vai resolver o problema e a gente garante aí a satisfação do cliente. Mas trazido aí todos esses problemas, né? Na última vez que você esteve aqui, a gente fez um balanço de um ano, né? com vários números positivos, né? O que você gostaria de acrescentar de lá agora aqui para este mês de outubro? Bom, Álvaro, dizer que as ações, né, dos nossos principais projetos, elas continuam acontecendo numa velocidade bem grande, bem rápida, né? A gente tem avançado. Isso demonstra os investimentos que a gente se propôs a fazer, e a gente conversou isso nos outros encontros, né? Estamos agora finalizando toda a parte de substituição dos hidrômetros. Então, para que isso acontecesse, a substituição dos hidrômetros, teve que ser feito todo o recadastramento primeiro, o cadastro técnico, né, das redes, entender como é que funcionavam as redes, como é que funcionava o abastecimento. Então, lembra lá quando a gente teve a primeira vez aqui conversando, colocando que era um trabalho que não se enxergava, né, mas que é um trabalho primordial para servir de base para que a gente possa realmente alocar esses recursos, esses investimentos, e poder resolver os problemas com a maior velocidade. É importante frisar, e esse espaço do Álvaro ele é para a gente fundamental para isso, é importante frisar que os clientes, para com a Água do Sertão, têm uma relação de consumo, de consumidor. Nós somos o prestador de serviço. Tá? Então, existe uma relação de prestação de serviço entre consumidor e prestador. E, para isso, utilizem os nossos canais. Tá? Utilizem os nossos canais. Por que a gente sempre reforça da utilização? Porque a partir do momento que você ligou para um 0800, tem ali na fatura, o 0800 é gratuito. Tá? Na fatura tem o número do 0800, 0800 000 2122. Esse mesmo número de 0800, se você colocar ele no WhatsApp, ele vai também ser um canal via WhatsApp. Tem o atendimento virtual, que você pode entrar pelo site da Água do Sertão. Tem o aplicativo da Água do Sertão que você pode baixar, iOS e Android. Então, tudo isso são ferramentas para aproximar o cliente da Água do Sertão. Por quê? Porque qualquer reclamação ela precisa estar registrada. Ela só se torna ativa, ou, como a gente brinca, ela só vira verdade, um vazamento, por exemplo. O vazamento está lá na frente da sua casa há 30 dias. O teu vizinho deixa para você ligar, você deixa para o teu vizinho ligar, ninguém liga, está 30 dias vazando. E a gente acredita nessa informação, que está há 30 dias. Mas ele só vai se tornar verdade quando alguém ligar e gerar um número de protocolo. A partir do momento que tiver um número de protocolo, o cliente tem a garantia em que nós temos um prazo legal para cumprir. E que se a gente não cumprir, a gente sofre sanções, inclusive, da agência reguladora, dos órgãos que nos regulam. Então, nós temos um prazo para cumprir. Então, essa é a relação que eu gosto sempre de estar reforçando. O cliente tem que estar muito perto da gente para entender que a sua maior arma na prestação de serviço, no bom sentido falando, mas a sua principal defesa e justificativa é o número de protocolo. Com o número de protocolo, você pode dizer, não, eu liguei, eu avisei, ninguém pode alegar desconhecimento. E vocês estão divulgando isso, né? Estão dando as dicas de como é que você deve proceder. Vou dar só um testemunho para colaborar. E, obviamente, que o Álvaro, por exemplo, como o grande comunicador aqui em São Miguel, é um grande canal de apoio para a gente. Não deixem também de acionar o Álvaro, mas lembrem que, às vezes, quando você acionou o Álvaro, esse vazamento já estava lá há bastante tempo, chega aqui, está 20 dias, mas a gente, enquanto não virou um número de protocolo ou não chegou para o Álvaro e aí o Álvaro encaminhou para a gente desconhece qualquer tipo de problema. E não é só para serviços de manutenção, serviços comerciais também. Tá? Então, por exemplo, a cliente colocou do excesso de consumo ou de um vazamento interno que foi resolvido, levem essas informações até a loja. A gente é parceiro. Lembre que o hidrômetro é o aliado do consumo de vocês. O hidrômetro não é o vilão, muito pelo contrário. É o hidrômetro que vai fazer todos nós mudarmos o nosso modo de consumir água. A gente tinha um modo antigo de consumo, que esse modo não pode mais existir, porque era muito desperdício, e a gente sabe disso. O desperdício acontecia, nós estamos falando de desperdiçar água, um bem natural, finito, e água tratada, inclusive, tá? E quando você mais desperdiça, várias pessoas vão ficar sem água em algum momento. Então, o objetivo desse controle de consumo, ele é um controle para que todo mundo tenha água
sendo cobrada de maneira correta, sendo cobrada pelo que você realmente consumiu. Tá. Só dar um testemunho rápido de um comerciante aqui da parte alta que esteve aqui no programa. Ele deu a explicação de que ele morava no primeiro andar e que tinha 2 espaços comerciais na parte de baixo. Um tinha uma pia e o outro nem a pia não tinha. E que a Águas do Sertão estava cobrando 3 registros. Ele me colocou tudo isso, que estava muito chateado. Eu digo, ó, vá primeiro lá na empresa, dê entrada, faça a sua reclamação e se eles não tiverem nenhuma resposta, a gente vai colocar aqui, eu também vou encaminhar. Depois de alguns dias, 10, 12 dias, não tem ele voltou dizendo que tinha sido resolvido, que a empresa tinha entendido, que foi protocolado, foi mandado uma pessoa lá, um técnico, que protocolou e viu que aquela reclamação estava correta. Então, muitas vezes, isso aí eu quero contar para dar um incentivo para que você faça isso, para você se documente, para que você protocole. Tá bom? Não, é justamente isso. É dessa forma que o Álvaro colocou que a gente procura e deve proceder. Isso é um exemplo de um serviço comercial, né? Porque é importante também as pessoas entenderem que a gente, além de trocar o hidrômetro, várias ações elas aconteceram. Então, por exemplo, o recadastramento comercial. O que ele fez? Ele praticamente mostrou quem era o nosso cliente, o perfil de consumo dele, para a gente entender também o que a gente precisa ofertar para esse cliente. E essa questão da classificação, né? Nós temos uma ligação residencial, uma ligação comercial, ligação industrial, ligação pública. Então, tudo isso é uma reclassificação que tem que ser feita. Tá? E a gente não está acostumado com isso. Não, exatamente. E a gente sabe que toda mudança gera muito desconforto. Então, por isso que a gente reforça e utiliza esse espaço cedido pelo Álvaro, esse grande espaço aqui cedido pelo Álvaro, para dizer que se você se sente, de qualquer forma, lesado, ou seja, não é a realidade do que você tem, procure a loja de atendimento. Tanto é que o Álvaro acabou de colocar esse testemunho que foi resolvido. Tá? Então, por exemplo, lá era uma residência, provavelmente um sobrado, a pessoa morava em cima e tinha 2 pontos comerciais embaixo. Foi uma fiscalização ao local, ou seja, ele foi à loja, levantou o problema, trouxe o problema, a partir de agora esse problema tornou realidade, ele virou um número de protocolo, a Águas do Sertão tem por obrigação fazer uma fiscalização ao local, foi feita a fiscalização, foi constatado e foi resolvido. Então, a gente está aqui como prestador de serviço e toda e qualquer reclamação, ela deve chegar até a Águas do Sertão, que a gente não tem nenhum objetivo senão prestar o melhor serviço para a comunidade das nossas cidades. Tem que se acostumar com as coisas que estão sendo ajustadas. Por exemplo, eu aqui era uma ligação residencial. Hoje a minha ligação é de empresa. A conta de água nossa aqui já vem Guimarães Comunicações Eireles, que é o nome oficial, né, o nome judicial da nossa empresa. Não, exato. E aí tem uma taxa diferente, porque é comercial. Então, a gente tem que admitir tudo isso. A gente tem que se adequar. O que a gente tem que pensar é assim, ó, a gente sabe que existem problemas, nós estamos aqui para resolver. Esses problemas eles precisam ser trazidos para conhecimento da gente, e até reforço novamente a questão de gerar um protocolo. Aí, a partir desse momento, vira realidade, isso se materializa, né, dentro da Águas do Sertão. Mas a gente cobra e quer muito ser justo. A gente precisa ser justo sempre. Então, o hidrômetro novo na sua casa não é por nenhum outro motivo a não ser por justiça, ou seja, para você pagar realmente pelo que você consome. Tá? E aí identificar que tinha um vazamento que com os hidrômetros antigos acabava não pegando. Então, tudo isso está dentro desse parênteses de justiça que a gente tanto fala, entendeu? A água ser cobrado, o serviço ser prestado da melhor forma, no tempo adequado, na velocidade em que ele precisa ser feito. Esse é o objetivo da Águas do Sertão. Ótimo. Olha, são 9h31, 32, 37, 38 minutos, 9h38, não é isso? Eu quero pedir desculpas, porque o nosso tempo é curto, a gente tem um horário, né, para concluir, e quero fazer o convite, porque a gente praticamente colocou todas as reclamações e tem muita coisa nova que eu sei que você tem para trazer para a gente. Para a gente combinar uma nova data, para que a gente possa trazer essas novidades, esses investimentos que a gente sabe, que eu já tomei conhecimento que a empresa está fazendo. Então, vamos combinar aí essa nova data. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço demais aqui a sua presença e os seus esclarecimentos. Álvaro, vamos fazer isso sim, vamos marcar essa agenda, a gente está sempre à disposição. Agradeço, em nome da Águas do Sertão, ao espaço cedido. Agradeço aos ouvintes, né, que ouviram atentamente e que vão procurar a Águas do Sertão com bastante frequência para a gente criar realmente essa relação de consumo, né, de
de prestador de serviço que a gente é, e deixo novamente reforçado, a gente está aqui para prestar o melhor serviço com todos esses investimentos que a gente, num outro momento, com mais tempo, fala. Tá? Dizer que as mudanças elas acabam provocando um certo incômodo, mas tudo isso é em prol do melhor atendimento ao nosso cliente. É importante rapidamente frisar o quanto isso já impactou. Nós tivemos esse ano uma quantidade de chuvas tão grande quanto a do ano passado. Ano passado nós chegamos a ficar quase 11 dias sem água aqui em São Miguel. Esse ano nós não tivemos falta de água, tivemos diminuição da pressão, porém falta de água por um dia, por exemplo, por 24 horas não aconteceu. Então tudo isso são aqueles serviços que a gente sempre comenta, que são serviços que parecem ser invisíveis, mas são os serviços que a gente vem fazendo e trabalhando arduamente. E abro um parênteses para agradecer a toda a equipe, tá? Em nome da equipe aqui de São Miguel, então a equipe comercial, a equipe de operação, em nome do supervisor Isaac, da Andresa, do pessoal daqui, o pessoal pega junto todos os encanadores, todos os leituristas, então agradecer a cada um, tá? Porque é só por eles que tudo isso avança e a gente consegue prestar esse melhor serviço à população. Então, obrigado, Álvaro, e a gente está à disposição sempre para estar trazendo as novidades, os avanços, resolvendo problemas. Tá? Então, a gente está aqui para ser um prestador de serviço e um parceiro e um aliado da comunidade miguelense. Tá ok, muito obrigado e sabe, as portas aqui estão sempre abertas. Muito bem, 9